A primeira é que o Senhor Jesus, naquela noite, agiu dando-nos certeza absoluta, para quem tivesse alguma dúvida, do seu amor por nós. João registra isso. No capítulo 13, verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, nós, discípulos e discípulas, precisamos crer que o amor de Deus, que nesse caso foi demonstrado pela sua imagem, que é o Filho unigênito, é incondicional. Porque se nós não entendermos isso, não vamos a lugar nenhum. Mesmo quando não é correspondido, e geralmente não é, o Altíssimo Deus continua amando suas criaturas. E, principalmente, seus filhos e suas filhas adotivas. Porque é o que algumas pessoas aqui presentes são temporariamente. Porque mais na frente nós seremos oficializados e oficializadas como filhos sem adjetivo. Bom, essa é a bendita esperança, né? Então, mesmo que a gente agisse como aquele povo eleito lá de trás, aquele povo cabeçudo, teimoso, ingrato, agiu, caracterizando uma infidelidade, o que Deus fez? Continuou amando. Tanto é que mandou seu filho. Então, mesmo sendo humilhado, acusado injustamente, abandonado, preso, torturado e finalmente morto de maneira degradante, vocês se lembram de algumas passagens da Bíblia que diz o seguinte, que a morte no madeiro é uma maldição. Isso é um outro estudo que eu pretendo fazer também, abordando essa questão. Por que não mataram o Senhor Jesus de outra forma? Não, tudo foi preparado, tudo foi conduzido, alinhavado para que ele fosse levado ao madeiro, da maneira mais vexatória, humilhante possível, que só era aplicada para criminosos severos, cruéis. Mas, mesmo passando por tudo isso, o que o Senhor Jesus fez? Continuou amando a todos nós e a todas nós. Incondicionalmente. Então, precisamos também lembrar que o amor de Deus, tanto declarado por ele diretamente, ao longo da primeira aliança, ou pelo Senhor Jesus, durante o seu ministério, é de base sacrificial. Paulo registrou isso lá em Romanos 5:8, dizendo assim: mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de o Mashiach ter morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então ele não morreu pelos salvos, ele morreu pelos pecadores e pelas pecadoras. Olha a grandeza disso aqui. Então, uma coisa leva a outra. O discípulo e a discípula precisam crer. E quando eu digo crer, é crer mesmo. Não pode ter aspa, vírgula, coisa nenhuma. Que o amor de Deus é proposital. Por que eu posso dizer isso? Deus precisava de alguma coisa? Em algum momento, ele precisou de algo? Ou ele é totalmente absoluto? Tão absoluto que, para ele, existe a sempiternidade. Nós não conseguimos entender isso. Talvez lá no reino milenar ou no reino eternal, se tivermos a bênção de sermos admitidos e admitidas lá, a gente começa a entender isso, né? Mas imagine o seguinte, na sempiternidade lá estava o Altíssimo Deus. Se basta, não precisava de nada. Mas ele exercitou
o seu arbítrio, com um propósito. Ele escolheu criar algo fora de si, por amor. Ele resolveu, vou amar. E aí, acionou a criação. Ou seja, tem um propósito, ele tomou essa iniciativa. E João registra isso com uma maestria, uma inspiração. É uma das passagens que mais me encantam, porque é pequenininha. João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, olha o tamanho desse amor. Não dá para dimensionar. É infinito. Não dá. E outra coisa, o amor de Deus tem essas características aí, ele tem mais uma interessante e fundamental. Ele nos dá segurança. Observe o seguinte. Vamos voltar lá naquela época do Senhor Jesus. Vocês conseguem quantificar o que os discípulos e os discípulos dos discípulos enfrentaram após a crucificação do Senhor Jesus? Só João não foi martirizado. O propósito estava muito claro ali. Ele iria receber a revelação do Apocalipse. Então, João morreu de idade avançada, velhice extrema. Os demais, todos foram sacrificados. Como assim? Uma pessoa simplesmente chega lá e fala, você quer me crucificar? Então você vai me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima. Pedro. Mas Pedro, você tem uma chance aqui e tal. Não, a minha chance é com ele. Só que tem que ser de cabeça para baixo. Então, uma pessoa para fazer isso, e os outros mártires todos, Justino Mártir, cantando lá num caldeirão ardente, cantando louvores. Espera aí, é preciso ter muita certeza, muita segurança do que fora prometido. E isso a gente tem. Eu digo que é na totalidade do ser. Por quê? Nosso Senhor Jesus continua amando-nos incondicionalmente, em qualquer circunstância, até a sua volta. Porque depois da volta, nós nem sabemos o que vai acontecer. Nós imaginamos, de vez em quando até sonhamos, mas a gente não sabe. Né? Então, uma outra questão que a gente precisa refletir é, naquele momento ali, naquela noite, o que o Senhor Jesus fez? Judeu, em companhia de 12 judeus, que conheciam muito bem a Escritura, porque só havia uma Escritura, só a primeira aliança. Bom, então, o Senhor Jesus aproveitou-se daquele momento para trazer à consciência dos seus discípulos a missão que ele havia realizado. E como vocês tiveram a oportunidade de acompanhar naquele estudo das 7 frases na cruz, na verdade, terminou, foi ali. Mas isso à parte, enquanto o Senhor Jesus estava caminhando pelos seus próprios meios, então João percebeu isso que eu estou falando aqui. E ele diz, eu só não anotei aqui onde é que ele falou isso. Se alguém puder encontrar, mas João fala o seguinte, que o Senhor Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de sair deste mundo aqui e retornar ao Pai, ele sabia que o Pai havia confiado toda essa missão pesadíssima e que ele aceitou às suas mãos. E ele tinha certeza que havia provindo de Deus e que voltava para Deus. E quando eu falo sabendo, mostra o seguinte,
a consciência que o Senhor Jesus tinha de sua missão nesse mundo, que ele aceitou. A Bíblia não é muito clara. Eu não me lembro de ter lido em lugar nenhum se está lá declarado o momento em que ele aceitou. Eu acho que isso não está. Mas se alguém souber, eu gostaria de que me informasse. E nunca recebeu nenhum tipo de pressão por parte do pai. Ele tinha uma missão pela frente, cuja característica essencial, obrigatória, era que fosse algo espontâneo. Como espontâneo foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Porque se fosse diferente, nós não teríamos o resgate. Então, essa ceia, com aspas, final, deve ter sido, imagino eu, um dos momentos mais emocionantes para ele e para quem estivesse ali, próximo dele, do seu ministério. Mas eu imagino assim, o cenáculo ocupado ali pelo Senhor Jesus e pelos discípulos, ele emocionado, profundamente emocionado, mas controlou suas emoções. Ele já estava vendo o castigo que viria, quer dizer, a prisão, após a traição, o castigo, a humilhação e, finalmente, a imolação. Ele já estava antevendo tudo isso. Mas ele teve controle emocional, não permitiu que isso entorpecesse a consciência dele e deu profundos ensinamentos. Como nós estamos vendo aqui, vamos continuar repassando. Então, a sua missão, naquele momento, estava claríssima para ele. Morrer para salvar a humanidade. Então, a semelhança do Senhor Jesus, todas as pessoas, discípulos como nós, precisam ter consciência do nosso papel neste mundo. Ou seja, nós não podemos distrair-nos com as demandas deste mundo que nós resumimos dizendo que jaz, está enterrado no maligno. E muito bem enterrado e socado. Mas é legítimo para nós termos aspirações, sim, enquanto vivermos nesse mundo. Mas a busca do reino de Deus deve constituir-se para nós projeto, propósito, paixão, desejo, motivação maiores, num patamar bem mais elevado. Uma outra questão que eu queria apontar para vocês é que, naquele momento, naquela noite, o Messias agiu tratando também do nosso mundo interior. Ou seja, ele demonstrou categoricamente para os seus discípulos, e isso se reflete em nós, como pessoas discípulas no momento atual, que precisavam vencer o egoísmo e aprender a servir. Ele levanta-se, lava os pés dos 12, como exemplo daquilo que eles deveriam, e nós também, devemos fazer uns aos outros, umas às outras. Ou seja, as pessoas discípulas do Senhor Jesus têm de vencer a hipocrisia. Ninguém se levantou, isso é importantíssimo, quando o Senhor Jesus se levantou para servir, ninguém se propôs a substituí-lo. Apenas Pedro se manifestou querendo impedi-lo, dizendo que não era digno de ser servido pelo mestre. Mas essa falsa atitude de Pedro, claro que ele se arrependeu, foi perdoado e tudo mais, mas ela vai se manifestar mais na frente, como nós sabemos. Ele traiu o Senhor Jesus 3 vezes,
Então, essa falsa espiritualidade que campeia por aí, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Ela não consegue ficar oculta indefinidamente. Então, num nível mais profundo, naquela noite, o Senhor Jesus denuncia essa hipocrisia. No exemplo de Judas Iscariotes. Nós sabemos que eram 2 Judas lá, mas estamos falando com Iscariotes. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. João 13:18. Ou seja, os discípulos da época e as pessoas discípulas hoje precisam vencer a arrogância, a soberba, a altivez, a autossuficiência. E aqui eu abro um parêntese para dar um milagrinho de um testemunho que farei, se assim me permitir, no próximo culto sabatino. Eu me enquadro exatamente aqui. Cometi autossuficiência, arrogância, soberba, altivez. Estava fora da igreja de Deus, certo? Mas cometi. E o preço foi alto. Bom, então, lá em João 13:37, quando Pedro diz, mais ou menos assim, por ti, mestre, darei a própria vida. O Senhor Jesus ouviu e deu uma resposta, fazendo uma pergunta. Pedro, darás tu a vida por mim? Em seguida, o que faz o mestre? Prediz a negação de si por parte de Pedro. Então, as pessoas discípulas precisam aprender o caminho da cura espiritual por meio do arrependimento, que é simbolizado pelo lavar com água, como nós vamos ver. E é por isso que o sangue derramado por nosso Senhor Jesus lá no madeiro nos lava, nos purifica do pecado e de toda a maldade. Então, já conversamos muito sobre arrependimento, foi um dos estudos mais longos, mas nunca é demais lembrar, para quem não conheceu, não teve a oportunidade de participar, que o arrependimento é a porta de entrada para uma vida realmente feliz e abençoada. Como o profeta Isaías já havia pronunciado lá atrás, falando 53, Isaías 53, falando a respeito do ministério do Senhor Jesus, da obra redentora dele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Outra coisa que nós podemos considerar a respeito dessa celebração. O Senhor Jesus, naquela noite, dá uma nova direção aos seus discípulos da época e às pessoas discípulas de hoje. O que ele diz lá? Um novo mandamento dou-vos, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Pesado. Como é que nós vamos amar como o Senhor Jesus amou? Mas é nosso dever fazer tudo ao nosso alcance e mais alguma coisa para chegarmos lá. Ou seja, as pessoas discípulas como nós devem viver conforme o padrão de Deus, ou, pelo menos, fazer tudo para que isso se consubstancie. Em Mateus 5,38, há uma passagem candente que eu vou ler aqui. Mateus 5,38. Diz o Senhor Jesus: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Nós, pessoas discípulas, precisamos compreender
que pertencemos agora a outro reino. E, portanto, estamos debaixo de uma nova ordem verdadeira, de um novo senhorio real celestial. E essa ordem está baseada em quê? No alicerce chamado amor. E temos de recomeçar nossas vidas sob essa perspectiva, que é a perspectiva do reino de Deus. E o Senhor Jesus ainda fala, eu não sei onde é que está escrito isso, qual evangelho escrito por quem, mas ele diz o seguinte: é muito fácil conhecer quem é a pessoa discípula de mim, quem tem amor pelos outros. Mais claro do que isso? Impossível. E as palavras que ele ensinou naquela noite, tudo isso que eu falei até agora está intrinsecamente relacionado com a celebração que nós vamos fazer. Que fique muito claro, para nós, a maioria aqui presente, isso está cristalino. Mas lá no YouTube nós temos pessoas que estão com uma informação completamente deformada a respeito dessa celebração. Isso aqui não é um ritual, um mero ritual. Se não, pega lá um pão, pega um vinho. Não, não é isso. E essa compreensão é mandatória, absolutamente fundamental. Os ensinamentos do Senhor Jesus, até fora do plano de redenção, chamaram a atenção de muita gente de diferentes maneiras. A postura absolutamente revolucionária que ele adotou, não contra, por exemplo, o Império Romano. Ele mandou dar a César o que fosse César. Bom, não contra uma nação, mas contra a filosofia, o modus vivendi de um mundo totalmente pecaminoso e degenerado. Ele ensinou santidade. Está lá em Mateus 5,48. E observem como é que nós vamos cumprir isso. Ele nos manda sermos perfeitos como o nosso Pai que está nos céus. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Ele falou assim, como um pedacinho, se Deus pudesse ser fragmentado, não, como o Pai que está nos céus. E também nos deu um ensinamento maravilhoso e, para muita gente, inesperado. Ele ensinou a amar os inimigos. Se alguém aqui tem algum inimigo ou alguma inimiga, deve bendizer essas pessoas e orar por todas aquelas que nos caluniam, que nos difamam, que nos desejam mal, que nos fazem mal. E ensinou o perdão. Por quê? Se a gente conseguir perdoar de maneira completa, definitiva, sem nenhum ranço, sem nenhum resíduo, nós podemos prostrar-nos diante do Pai e esperar que Ele nos perdoe. Mas se nós não fizermos isso, como é que nós vamos pedir perdão? Complicado. Agora, o mais extraordinário de tudo isso é aquele momento que está lá em João 14, 2, 3. Quando ele fala o seguinte, que na casa do Pai Celestial há muitas moradas. E que ele iria preparar-nos o lugar. E se ele fosse, como de fato foi, virá outra vez. E nos tomará para ele. Olha que afirmativa sublime. Eu vou voltar e vou tomar vocês para mim.
E para onde eu for, onde eu estiver, vocês estarão comigo. Para sempre. Então, é disso que nós estamos falando. Agora, nós vamos dar mais um passo. Nós vamos fazer aqui uma pequena conclusão, resumida, de 40 minutos. Bom, eu queria chegar à seguinte situação, que esta ordenança que estamos hoje cumprindo aqui, que é profunda e permanente na Igreja de Nosso Senhor Jesus, ela deve ser observada como estatuto perpétuo até que ele venha novamente. E nós sabemos que ele está batendo à porta. O amor na maçaneta. Isso já está. Se bem que a humildade dele é tanta que, mesmo como rei, ele vai permitir que a gente abra a porta para ele. Eu suponho que sim. Ele não vai abrir, mas está chegando. Então, é um momento de obediência, de reverência, reflexão, lembrança e, especialmente, de intenso júbilo. E nunca, jamais, em tempo algum, pelo menos na minha opinião modesta, deve ser celebrada sem um exame aprofundado do nosso coração. Feita esta introdução longa, mas a meu ver estritamente necessária, vamos prosseguir. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, vamos dar início a esta cerimônia gloriosa em obediência ao nosso Senhor e Redentor, Jesus HaMashiach, repetindo o que ele fez com seus apóstolos, em memória dele e da renovação da aliança simbolizada nos atos por ele realizados. Leremos agora parte do Evangelho escrito por João, no capítulo 13, versos de 1 a 20. Primeiramente, de 1 a 10. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo o Senhor Jesus que já era chegada sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia pascal, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes agora, mas sabê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Façamos uma pequena pausa para conversarmos sobre o verso 10. Por que o Senhor Jesus deu essa resposta a Simão Pedro? Na cabeça já está consolidada definitivamente a sã doutrina. Nossas mãos
também já estão limpas pela prática da sã doutrina. Nossos pés, porém, usamos para as andanças pelo mundo e sujamo-nos. Por isso, devem ser muito bem lavados. Lavar os pés significa deixarmos o orgulho, deixar as vaidades e os achismos, anular a nós mesmos e tornarmos-nos servos e servas. Este é um verso crucial para o entendimento e a execução do que faremos a seguir. Mas continuemos a leitura do capítulo 13 do Evangelho escrito por João, a partir do verso 11, indo até o verso 20. Verso 11. Porque bem sabia ele, Senhor Jesus, quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém, amém, digo-vos, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabei essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas, para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Amém, amém, digo-vos, se alguém receber o que eu enviar, recebe-me a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Uma vez terminada a cerimônia de lava-pés, vamos agora, amados irmãos e amadas irmãs, entrar em introspecção e relaxamento profundos, para meditarmos sobre a nossa vida, sobre o âmago de nosso ser. Por quê? Exatamente numa noite como essa, aproximadamente no ano 30 depois do Mashiach, o Senhor Jesus entregou-se para redimir-nos. A Igreja de Deus que integramos tem como marca indelével a prática da ceia do Senhor, assim chamada, uma vez por ano, no dia 14 de Nissan, que vem sendo conhecida na história como prática quartodecímana, porque nós estamos referindo-nos ao primeiro mês e o 14º dia desse mês. O significado para nós é muito forte. Trata-se de uma herança doutrinária dos primeiros apóstolos. Na última parte da ceia, assim chamada, o Senhor Jesus tomou o cálice e o pão ázimo, já sem a presença de Judas Iscariotes, e começou a falar. E assumiu a terceira parte da ceia para si mesmo, para o que iria acontecer com ele. Algo que não era, até aquele momento, conhecido pelos discípulos. Nosso Senhor Jesus sabia que seria entregue aos principais sacerdotes logo após a ceia. Vamos ler agora algumas passagens bíblicas antes de ingressarmos na segunda parte da celebração. Leamos Mateus 26, do 17 ao 29. E Jesus disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe:
o mestre diz: meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, ele assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disse: Amém, vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o trairia, disse: Porventura sou eu, Rabi? Jesus disse-lhe: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e deu-o aos discípulos. E disse: Tomai, comei. Isto é meu corpo. Corpo que foi rasgado por todos nós, pelo voto de fé simbolizado no batismo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Leamos agora uma outra passagem bíblica fundamental. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 30. Fiquemos, pois, todos de pé ao lado da mesa já preparada. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo concerto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Continuemos a leitura a partir do verso 25. Na verdade, vamos repetir a leitura do capítulo 11 de primeira epístola aos Coríntios. Todos e todas, ainda de pé, verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo concerto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E assim, amados irmãos e amadas irmãs, concluímos a ordenança de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashiach,
celebrando a ceia que ele tornou santa e com ela consolidou a renovação da aliança. A paz seja conosco. A paz seja convosco. Amém. Amém.